Amado Pai, Deus Todo-Poderoso, quero te agradecer, Senhor, por mais um dia, por esses momentos, Pai, que vamos viver na Tua presença, Senhor, na Tua companhia, Pai. Abençoa-nos, ó Deus, cada um de nós, Pai. Dá-nos força, Senhor, dá-nos entendimento, sabedoria, Pai. Capacita-nos, ó Deus, a permanecermos firmes na Tua presença, buscando cada vez mais a Tua face. Alimenta-nos, ó Deus, com a Tua palavra, Senhor. Usa-nos, ó Deus, para prosseguirmos, ó Deus, com o ID, Senhor, que Tu nos ordenou, Pai. Abre as portas, Senhor, para que possamos entrar, Senhor, com a Tua palavra. Deus, pessoas carentes, necessitando, Senhor, falar de Ti, vida, e a vida em abundância. Que nesta manhã, que neste dia, possamos fazer a diferença na vida dos demais, ó Pai. Sê conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Efésios capítulo 4 diz assim: portanto, eu, preso no Senhor, rogo-vos que andeis como é digno de vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a cada um de nós a graça foi dada, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que ele diz: quando subiu ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, que ele subiu e que é, senão que também tinha descido primeiro às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu e também é o mesmo que subiu acima de todos os céus, para apóstolos, e alguns para profetas, e alguns para evangelistas, e alguns para os pastores e professores, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, à medida da estrutura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais crianças atiradas para lá e para cá, e carregadas por todo vento de doutrina, pela artimanha e astúcia dos homens que ficam à espreita para enganar. Antes, dizendo a verdade em amor, crescemos em todas as coisas naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e compactado pelo auxílio de todas as juntas, segundo e eficaz operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. E, portanto, digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, com seu entendimento obscurecido, separado da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela cegueira do seu coração, as quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à lascívia para cometerem toda impureza. Prendeste assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e por ele fostes ensinados, como a verdade está em Jesus, que, quando ao procedimento anterior vos despojeis do velho homem, que é corrupto, segundo as concupiscências do engano, e vós renoveis
no espírito da vossa mente, e vós revistais do novo homem, que, segundo Deus, é criado em justiça e verdadeira santidade. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu vizinho, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com que suas mãos aquilo que é bom, para que tenha o que dar ao que tiver necessidade. E que nenhuma comunicação corrupta proceda de vossa boca, mas aquilo que é bom para promover a edificação, para que ministre graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura e ira e cólera e tumulto e blasfêmias e toda malícia seja tirada de entre vós. E sede amáveis uns com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Está aqui uma carta que Paulo nos escreve para que possamos meditar e vivê-la com o coração aberto, com alegria no coração. E viver, irmão, viver é muito bom. Saber que Deus está conosco, e o Espírito Santo nos orienta, nos fortalece, nos faz vencer as nossas lutas e as nossas provas. Hoje mesmo logo cedo, ao levantar, eu mandei uma mensagem para minha filha, não sei nem se ela viu, mas ela vai ver. Porque nós precisamos andar em comunhão conosco, com os nossos. Muitas vezes nós perdemos a paciência, ficamos aborrecidos com alguma coisa que nos falam, mas saiba, irmãos, que a palavra de Deus fala que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Quando alguém falar alguma coisa para você, te ofender a você, porque você é um homem de Deus, você é de paz, você é do bem. Não tem como a pessoa te agredir, não há um motivo para ela te agredir. Mas mesmo assim ela te agride. Por que que ela te agride? Porque não é ela que te agride. É o inimigo que a encontra brecha nela e usa para tirar a sua paz, para tirar você do espírito, para ver se você está em paz consigo mesmo. Então, muitas vezes você, que ainda não, no momento de fúria, de ira, por aquelas palavras que o magoou, no momento você fere também palavras obscenas, palavras que magoam o teu irmão, às vezes teu parente, ou alguém que foi muito importante para você. Mas saiba você que não foi essa pessoa que falou, foi o teu inimigo, nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, que quer nos destruir, que quer tirar nossa paz. Porque ele vem só para matar, roubar e nos destruir. Mas nós precisamos, irmãos, estar em espírito, nós precisamos se apegar com Deus, nós precisamos orar cada vez mais, para que este momento nós reconhecemos no nosso irmão que não é ele, que é o inimigo. E nós podemos abraçá-lo, mesmo na adversidade, nós podemos abraçá-lo, falar, não, eu te perdoo. Eu sei que não é você que está me ofendendo, mas aquele que está em você. E eu repreendo agora, em nome de Jesus, todo o mal da sua vida. Eu te perdoo, eu te amo em Cristo Jesus. E abraçar essa pessoa e chorar com ela.
Porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E o inimigo não pode nos vencer. Amém, amados? Eu estou aqui me desabafando, viu? Deus abençoe vocês. Amém, Pai. Glória a Deus. A vida é feita de batalhas mesmo, né? Agora mesmo eu estava pedindo perdão para minhas filhas aqui pela minha falta de paciência. E como a gente tem um caminho longo para perseguir, né? É um aprendizado diário, mas ao mesmo tempo eu sou grato a Deus por poder enxergar, porque até pouco tempo atrás eu era na maior parte do tempo esse homem bruto, impaciente, intolerante, orgulhoso, arrogante, dono da verdade, sabe tudo, autoritário, sem empatia e descarregava nas pessoas e nas minhas filhas, na minha esposa, as minhas insuficiências, as minhas frustrações, o meu estresse todo. A gente às vezes fica, eu, né? Vou parar de tentar parar de falar gente, né? Muitas vezes me via tomado pelo tempo ou por desafios de tarefas diárias que eu não conseguia dar conta e ficava preocupado ali, as preocupações que todos nós temos, né? E aquilo me deixava ansioso, me deixa, né? Então, eu sem perceber, eu estava esbravejando, estava sem paciência, qualquer coisa eu explodia. E eu não estou falando isso para justificar, porque isso é injustificável. Independente do que nós estejamos passando, é isso que Paulo está ensinando aqui. No 15 ele fala, em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecido com Cristo. No 22, livrem-se de sua natureza e de seu velho modo de viver. No 25, portanto, abandonem a mentira e digam a verdade ao seu próximo, pois somos todos parte do mesmo corpo. E não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalmem a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidades para o diabo. Eu não tinha lido o capítulo hoje, sabe? Eu não consegui. E eu passei o dia bem, 2 dias já, ontem e hoje, bem assim, a flor da pele, sabe? Com o sentimento de que eu não estou dando conta de tudo que eu preciso fazer ou de que eu acho que eu preciso fazer, e perdido no meio da responsabilidade com o trabalho, atenção para a família, a responsabilidade com Deus, resistir às tentações, e tudo isso tem me deixado com a cabeça atormentada, sabe? Eu estou contextualizando isso para vocês também porque 3 minutos antes de começar o devocional, eu estava pedindo perdão para as meninas. Graças a Deus por isso. Porque eu não consegui fazer uma boa parte, a maior parte das coisas que eu precisava fazer durante o dia. E aí, antes do devocional, a gente costuma jantar. A maioria das vezes eu entro atrasado porque não deu tempo.
Hoje eu não consegui nem começar a jantar, porque antes de começar a jantar, as meninas prenderam a porta, foram brincar ali fora e travou a porta lá, a porta não fechava. E o nervoso, cara, fiquei um tempão ali tentando desemperrar aquela porta. Mas a maneira como eu falava com elas, sabe? Crianças. A minha mais velha tem 11 anos, a mais nova tem 9. E eu falando com elas, eu não. Se fosse no passado, eu teria agredido elas, não com fisicamente, mas com palavras, sabe? Talvez até tivesse xingado, ou... mas só a minha face, a minha reação foi claro para elas. Elas pedindo desculpa para mim, se sentindo culpadas. E eu, na minha ira, não conseguia corresponder com elas aquilo que elas mereciam, o perdão que elas mereciam, sabe? E eu tô falando isso porque eu acho que a gente não pode olhar só pro fato ruim de termos falhado ou de termos sido fracos nessas situações, sabe? Eu sou grato a Deus por cada dia me mostrar cada um desses erros, assim, cada uma dessas falhas e me permitir caminhar em direção a ser uma pessoa melhor, ser um pai melhor, ser um filho melhor, ser um amigo melhor, um marido melhor, uma pessoa melhor. E eu acho que, pensando aqui, né, eu acho que a gente enxergar também essa luta e que a gente está evoluindo nos fortalece de continuar na jornada, sabe? Porque como eu falei para vocês há um tempo atrás, eu acho que eu fazia tudo isso e eu não tinha nem consciência, continuava fazendo. E eu era um monstro dentro de casa. Então, é, acho que de glória em glória a gente vai vencendo aí cada etapa e nos tornando pessoas melhores, assim, vencendo o nosso orgulho, nossa carne. Com a ajuda de Deus, a gente consegue tudo isso e consegue todas as coisas. Então, o entendimento é o primeiro passo, né? O entendimento muitas vezes traz arrependimento. Depois, a gente precisa agir. E todos esses desafios vão passar um dia, eu tenho certeza. Cada dia que passa, a gente pode ser melhor do que o dia anterior. Eu queria compartilhar esse testemunho também com vocês aí. Amém, bom dia, irmãos. Bom dia a todos. E aí, Fabão, tudo certo aí? Bom dia, queridos. Bom dia. É, aquela luta diária É, contra a carne, né, DJ? Que todos nós passamos. Isso aí. obrigado por falar alguma coisa, Lucas. Não, pode falar. Só queria dar o bom dia que eu não consegui dar. Agradecer aí, seu Mário, aí pelo testemunho, né? É, sei que o senhor já vem passando aí por esse incômodo aí já faz uns 2 dias aí, né? Que é algo que vem te machucando e vem sendo tratado dentro de ti, né? Esse testemunho do James também, ele é muito plausível, né? Acontece com todos nós, né? E como o James falou, né? Ele é algo que me vem na mente é aquele crente menino, né? Que vai se tornando naturalmente, espiritualmente maduro, né? Então, muitas vezes as pessoas olham, ah, mas você não é crente, né?
agora você não crê em Deus, né? E aí a gente precisa sempre lembrar, né, que quando uma vez que a gente aceita Cristo, espiritualmente a gente recebe o Espírito Santo, mas nossa carne, né, o nosso corpo, a nossa alma, ela entra num processo de tratamento, né? E esse processo, ele não se encerra nunca, né? Ele vai perdurar a vida toda, né? Mas a boa notícia é que cada vez menos a gente vai errando, né? Cada vez menos a gente vai errando, porque, principalmente como o James falou, a gente vai trazendo consciência, né? A gente vai lidando com a verdade, né? Com a humildade e com a coragem, né? A Camila fala muito disso, né? Do Paulo, né? E isso, isso não é um processo fácil, né? Eu imagino, às vezes a gente fala alguma coisa para algumas pessoas que, dependendo da relação de intimidade, a gente tem um pouco mais de facilidade para se reconciliar, para pedir perdão, né? Seja porque a gente tem uma posição de autoridade dentro da nossa casa, como é no caso do James, por exemplo, com as filhas dele, né? Dificilmente as filhas deles não vão perdoá-lo, né? Porque ele é o carinho do pai, né? E são crianças ainda, né? Né? Não são movidas pelo orgulho, né? Não tem toda aquela camada por fora que impede com que elas consigam, né? Reconhecer e entender, né? O outro, né? Tem algumas situações que quando as pessoas são mais velhas, já pode ser um pouco mais complicado, né? Você conquistar essa reconciliação, né? E exige muito discernimento, né? De a gente estar aceitando o tempo do outro, né? Orando pelo outro, orando por nós também, nos perdoando, né? Trabalhando isso internamente e evoluindo a cada tempo, porque quando o outro aceita facilmente, como é o caso das crianças, pode ser que até mais facilmente a gente caia na recorrência, né? Agora, quando o outro é mais duro, ou peraí, ó, você pisou no meu pé e agora eu tô triste com você, aquilo leva um tempinho pra gente, né? Talvez passar para o próximo nível, né? É, Só que E esse é o acaba caminho sendo, da aprendizado, esse é o só caminho que da acaba sendo maturidade, né? mais, talvez seja o remédio é mais árduo, mas talvez nos ajude mais no sentido de conseguir superar, né? Que a gente sabe, né? E da próxima vez vai ter que passar por isso de novo, né? Vai doer de novo, né? E não vai doer só no outro, mas vai doer na gente também, né? Porque às vezes, muitas vezes, né? Eu tenho dificuldade de, de lembrar quando eu machuquei o outro, né? Mas tenho facilidade de lembrar quando eu fui machucado, né? E o outro não lembra que ele me machucou. E eu também não lembro que eu machuquei o outro, mas o outro lembra que eu machuquei. É muito comum isso, né? Mas quando a gente lembra que a gente machucou porque o outro faz questão de, olha, cara, você pisou na bola aqui, né? E fica ali, então o tratamento, a dose é um pouquinho mais intensa, né? E talvez um pouquinho mais eficaz também. A gente relacionar isso talvez a tribulações que a gente passa na nossa vida, né? Que seria muito mais tranquilo que fosse tudo, né? Tudo calmo, tudo calmo, tudo calmo, né? Às vezes a gente passa algumas tribulações, né, que nos ensinam muito, né? E, enfim. Mas uma coisa que eu tenho a dizer também é que a gente também tem que ter muita misericórdia da gente, sabe? Porque se a gente nos penalizar muito, for muito rígido conosco mesmo, pode ser que aquela culpa que a gente carrega, aquela culpa que o inimigo quer apontar pra gente, né? Ó, você não é merecedor, não. Você não é merecedor, não. O que você está fazendo aí, né?
James, por exemplo, poderia nem ter entrado, se sentido culpado. O seu Mário ontem nem tem entrado, porque ainda não tinha, né, resolvido essa questão aí dele aí enfim. E mas que a gente possa ter coragem, né, humildade, né, para lidar com a verdade, né, para sempre a gente estar aqui, né, presente, né, presente e reconhecendo. E eu volto lá no capítulo de Gálatas que a gente leu recentemente, né, porque a gente pode se sentir hipócrita, né? Pô, mas eu errei, falei mais duro ali com o irmão ali, com as crianças aqui, mas agora eu tô aqui com essa cara de santo dentro da igreja, né? Mas que a gente possa o tempo todo olhar para a gente, né? E entender que esse é parte do processo. A gente tem que estar com coragem, verdade, né? Humildade o tempo todo. E o que me vem aqui, a questão da hipocrisia, é justamente o que aconteceu com Pedro e Barnabé, quando estavam sentados com os gentios, e quando entraram os judeus, eles se levantaram e foram se sentar com os judeus como se eles não estivessem participando com os gentios. Porque naquela época, um judeu se sentar com um gentio era algo que desagradava, né? Ou chegava a ser até proibido pela palavra, não sei bem, não conheço. Mas Paulo veio e exortou, né? Falou, pô, peraí, não é assim não. Então, se até né, os apóstolos, né, se exortavam entre si, né, e tinham que aprender, né, quem somos nós, né? Quem somos nós? Então, que a gente também tenha misericórdia da gente e mais que a gente sempre possa, né, não utilizar isso como justificativa para continuar errando, né, mas que a gente possa usar isso para continuarmos no caminho, né, na caminhada, mas sempre olhando para a verdade, né? Onde eu errei, né? O que que eu deixei de fazer? O que que eu tenho que fazer? O que que eu não posso fazer mais, né? Como eu devo, né, lidar com essa situação para que isso não ocorra mais? E aí tem o versículo 26 aqui do capítulo 4 que a gente está lendo aqui de Efésios, que fala aqui, ó, irai. Cadê onde tu tá aqui? Ó, irai-vos. Né? Quando ele fala irai-vos, ele não está falando para você se perder aqui na ira, né? Paulo está aqui na minha nota fala que ele está reconhecendo que a ira é algo humano. Nós iremos ficar irados, né? Porém, que a gente não deixe que essa ira nos tire do caminho, né? Que a gente não entre na ira, né? E provoque o irmão, ou ofenda o irmão, né? Ou nos tire, né? Do caminho ali, né? Então, irai-vos e não pequeis, né? Não se ponha o sol sobre a vossa ira, né? Então, não ilumine a nossa ira, não traga foco para ela, mas que a gente possa ter mansidão, né? Mesmo nos momentos de ira, né? E aí que ele fala, nem deis lugar ao diabo, né? Então, assim, não deixa essa ira tomar conta, não, né? Por quê? E eu não sei, assim, eu acho que é muito claro, assim, e cada vez mais vem sendo cada vez mais claro, né? A gente, nossa, é maravilhoso essa caminhada, porque quanto mais próximo a gente fica de Deus, mais a gente sensível parece que a gente vai ficando, né? Aos pequenos detalhes. E é muito fácil a gente perceber quando a gente está num momento onde tem tribulação, onde tem discussão, onde tem gritaria, onde a gente entra nesse ritmo, sabe, nessa perturbação, às vezes com sentimento de raiva, com sentimento de ira, a gente percebe a gente se afastando de Deus. Se a gente percebe a gente se afastando e vindo pensamentos que não condizem com os ensinamentos, né? Então a gente tem. É gostoso a gente trazer essa percepção para dentro da gente, né? A gente conseguir assimilar isso para que a gente possa se proteger, né? Se proteger. E o capítulo 6 eu não vou dar spoiler, mas o capítulo 6 é maravilhoso por isso, porque ele provê ferramentas, né? Paulo vem nos dar ferramentas para que a gente possa se proteger, né? Se proteger.
E uma delas é justamente a proteção em relação à nossa mente, como proteger a nossa mente, né, a nossa alma, para que a gente fuja desses caminhos aí, né? Fuja do pecado, né? Fuja do pecado, vigia, né? Aqui Paulo fala também dos dons espirituais, né? Que a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro, né? Então prendeu o que nos prendia e concedeu dons aos homens, né? E ele vem e fala aqui, ó, ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Nossa, como Jesus é maravilhoso, né? E a plenitude dele é a grandeza. E ao mesmo tempo que ele é grande e humilde, né? E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, então ele concedeu alguns dons para os apóstolos, outros para os profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, né? Pastores daqueles que cuidam, mestres daqueles que ensinam, né? Com vista ao aperfeiçoamento dos santos. E aí tem uma outra parte aqui que eu grifei que eu achei muito bonita também, que é a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Deus, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. E é assim, pelo que a gente está falando o tempo todo aqui, né? Que a gente possa adquirir a maturidade espiritual aqui, para que a gente não seja mais, né, manipulados como menino pelo inimigo, né? Porque os desafios, eles virão, né? Em muitos momentos da nossa vida. Mas que a gente possa estar preparado maturamente, né? Que a gente tenha maturidade emocional, espiritual, para que quando a gente é provocado, né, para quando as nossas feridas sejam tocadas, né, nós possamos estar fortalecidos para reagir como Jesus, né, para reagir como Jesus, né, que a gente possa lidar com a nossa baixa autoestima, né, da uma forma mais saudável, né, do nosso sentimento de não merecimento. E aí, quando vem um irmão, né, uma pessoa vem e fala alguma coisa que toca naquela parte íntima que, né, machuca, e a gente vai querer se defender com aquele, né? Que a gente possa ter, né, controle sobre isso, né? Mas que a gente possa ter controle não no fruto, mas que a gente possa ter controle na raiz, né? Que a gente possa dar o mergulho que a gente precisa dar para, para que a gente consiga cortar qualquer raiz de amargura, qualquer raiz de mágoa, né? De baixa autoestima, de sentimento de não merecimento, de autodestruição, de autossabotagem, que a gente possa cortar essas árvores dentro da gente, né? E que a gente possa fortalecer árvores boas, né? Árvores de sementes que foram plantadas na nossa vida, né? Ao longo da nossa vida, sementes de generosidade, de bondade, de amor, né? E cada vez mais naturalmente a gente possa, né, reagir como Jesus, né? A gente não precise na força, né? Na força o tempo todo ali tentando se controlar, mas que a gente possa cada vez mais naturalmente se parecer com Jesus, né? E ele fala, né? Na segunda verdade, em amor, aqui, ó, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Glória a Deus, né? Glória a Deus que a gente possa ser cada vez mais aperfeiçoado, né? E usado por Cristo, né? Porque a gente possa ser usado como exemplo, né, de humildade, exemplo de amor, né, para edificação do reino de Deus, né, a gente possa espalhar sementes, né, sementes com qualidade, né, por onde a gente passar, né,
Cristo possa nos usar para isso. E aqui fala na 17, aqui, ó, isso, portanto, digo, e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Que a gente possa, né, alinhar os nossos pensamentos o tempo todo ali, né? Quando pensamentos ruins vêm, meu Deus, obscurecidos de entendimento alheios à vida de Deus por causa da ignorância em quem vive, né, pela dureza do seu coração. Eu marquei aqui quanto ao trato passado, né, vos despojeis do velho homem e se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revisitais do novo homem, criado pelo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Bom, e a gente já falou sobre isso aqui o tempo todo, né? É abandonar o velho homem, né? Eu lembro que a gente falava em alguns devocionais, né? Chega até a ser meio estranho, mas o irmão falava que o pecado é bom, né? Pecar é bom, né? Pecar é gostoso, né? É o velho vinho, o velho homem, né? Mas que a gente seja preparado, né, para negar, né? E aqui é onde que eu acho que o Paulo fala o tempo todo, né? Quando ele nega, né? Quando ele sofre na carne, né? Fala, não, agora é o Espírito que manda, né? A minha alma agora, ela, né, vai ser cada vez mais alinhada, para, né, saber dizer não para a carne, né? Não para aquele velho vinho, não para aquele velho homem, né? O novo homem agora possa ser cada vez mais fortalecido em Cristo, né? O Espírito, né? Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. E aqui é onde a gente fala, né, que olha, eu preciso dizer, eu preciso ser honesto, honesto com as pessoas. Eu preciso ser honesto. O que o James fez agora com as filhas dele, um ato de bravura, né, de coragem, mas é algo que é um ensinamento para as crianças ali que vai ser para sempre. Né? As crianças vão ter isso como exemplo, porque a mentira, o pai da mentira é o diabo, não é Deus. Né? Quando a gente lida com a verdade, né, e mostra para os nossos filhos que mesmo quando dói para a gente, mas a gente usa da verdade, não tem exemplo, né, melhor. Olha que semente linda, né, que você plantou, irmão, né, não é no coração das suas filhas, né? Então, né, posso ter certeza que o Papai do Céu está olhando por isso, cara. E te ama muito. Então, assim, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Como o seu Mário falou, eu vou chamar e vou conversar e nós vamos chorar junto. Vamos chorar junto, né? Porque não é sobre mim, né? Não é sobre eu ser perfeito, não é sobre eu estar certo, né? Não é sobre isso, né? É sobre a verdade, é sobre a humildade, né? É sobre o nosso relacionamento, né? É sobre a nossa proximidade com Cristo. É sobre eu não estar longe dele, né? Porque somos É membros um do sobre, outro. Irai-vos e não pequeis, não se ponha ao sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Ah, meu Deus, como o Pai é misericordioso, né? Olha, então, a gente veio aqui para conversar, tal, mas ó, se você já tem essa conversa e veio aqui e estava furtando, eu não vou falar nada não, não vou nem exortar, mas assim, só não faça de novo, tá bom? Com carinho, né? Ele não bate, não, ele só fala, ó, aquele que furtava, que não furte mais, né? Trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Um outro ensinamento também que Paulo traz aqui, né? Olha, você pode ter adquirido aí um certo, né, estágio aí, um poder, né? Um poder não, mas uma situação financeira aí razoável, né? E tal. Mas não esquece dos necessitados, não, tá bom? Olha para eles, continua ajudando, né? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente
a que for boa para edificação. Essa parte é difícil, né? Como é difícil. Onde tudo que a gente vem conversando, né? Mas que, glória a Deus, que a gente cada vez mais, né, consiga nos corrigir e se aproximar disso. Conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. Amém. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Esses dias eu fui conversar com o pastor na igreja e o pastor, eu estava com o meu filho, e o pastor falava assim para ele, né? E a dúvida do meu filho, ele veio me perguntar, pai, explica direito como é que funciona essa questão da Trindade, né? Falei, filho, amanhã a gente tem culto, vamos lá perguntar para o pastor. E o pastor virou para ele e falou assim, olha, o Espírito Santo, bom, não vou falar qual foi a explicação, mas enfim, todas voltam para Deus. Mas ele falou, ó, o Espírito Santo é uma pessoa, hein, né? Olha para o Espírito Santo como se fosse uma pessoa. E a gente tem que tomar cuidado para não entristecê-lo, né? O que que você não faria se o seu pai estivesse olhando, né? Agora imagina o que você não faria se o Espírito Santo estivesse olhando. Mas lembre-se que o Espírito Santo está olhando o tempo todo, né? Onde você estiver, né? Então trate o Espírito Santo com carinho, né? Veja, né? Olhe para ele como se fosse uma pessoa, né? Que tem sentimentos, pode se entristecer e pode se alegrar também. E olha que vem falando aqui, ó, e não entristeçais o Espírito Santo, no qual foste selado para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, blasfêmias, e bem assim toda malícia, né? Bom, tudo que a gente estava falando ali, né? Longe de nós, por quê? Porque tudo isso aqui nos afasta de Cristo, né? Antes sedes uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Amém, gente. Eu falei demais. Vou deixar para vocês aí. Pode falar, Fabão. Continue aí, cara. Manda bala. Estamos aqui te ouvindo. Não, eu finalizei aqui, ó. Finalizei o texto. Isso aí. Mas, texto Capítulo maravilhoso, né? maravilhoso mesmo. Muito bom, muito edificante. Meu Deus. Eu li um pouco ali, eu li um pouco Estava não ali. falando aí, Fábio, você estava falando aí sobre um complemento, né? É sobre a nossa atitude. Tudo é sobre a nossa atitude. Não importa o que o outro faça para nós, importa o que a gente faz para o outro, tanto antes quanto depois. Porque estava até refletindo aqui, se eu não conseguir lidar com os desafios que chegam para mim, como eu poderei ir além? Se eu continuar me estressando aqui por todas as coisas que eu tenho que fazer, com todo esse nível de ansiedade, começar a falhar com Deus, falhar com a minha família, falhar comigo mesmo, como é que eu posso almejar mais? Não tem condições, porque Deus só vai nos dar aquilo que é bom para nós e que não nos afaste dele. Então, a nossa atitude é o que importa. A minha atitude de não irá para não pecar importa. Mas se eu pequei, a minha atitude de humildade é o que vai importar, independente da reação do outro. Eu, graças a Deus, privilegiado, porque minhas filhas são crianças, como você falou, muito fácil, cara. Se pedir perdão para uma criança é a coisa mais fácil do mundo. Porque a criança, ela não tem
as feridas e a maldade como nós adultos, né? O rancor ali, o sentimento, Vaidade, quando já né? é mais velho, a vaidade, né? Mas é, eu poderia não ter feito nada, porque eu pensava assim, bom, mas eu sou pai, se eu pedir perdão para elas, eu vou demonstrar fraqueza, elas não podem ter um pai fraco. Confundir a fraqueza com orgulho. Muito fácil, né? Se confundir a fraqueza com orgulho. Esse orgulho, né? Não posso demonstrar fraqueza, tenho que ser forte. Isso, imaginando que isso poderia criar É uma nelas, barreira, né? né? No relacionamento. Hello. É. Mas a nossa atitude importa. Eu queria falar bom dia e falar só uma coisinha. De À vontade, Ruth. Eu ouvi você falar das suas filhas. Eu tô feliz demais por ouvir isso. Eu sou grata a Deus por cada coisa que Ele fala comigo. E tem tido 2 semanas, estou indo para a terceira semana, que eu estou numa prova pedindo para Deus, né? E hoje, quando você falou das suas filhas e que você pediu, eu falei, por que que ele está falando isso? Eu deveria abrir minha boca e falar alguma coisa? Talvez não, mas eu não estou conseguindo ficar quieta. Então, eu também tenho 2 filhos, um menino e uma menina. E quando eles eram pequenos, eu passei por um divórcio. E nesse divórcio, eu e o pai era muito briguento. E meus filhos ficavam no meio da briga, porque eu tinha muitas cortes e eu chegava chorando e ficava resmungando, e meus filhos ouvindo, e eu não tinha ideia que eles estavam ouvindo e guardando aquilo. Então, quando eles iam na casa do pai, o pai sentava ela, a minha filha, essa é o meu lema que eu tô pedindo a Deus para conversar com ela e curar ela, porque ela disse que eu e o pai, eu achava que eu tinha feito bem, só o pai tinha feito mal, porque eu cuidei deles, eu dei o meu melhor, eu dei tudo, entendeu? Então o pai lá ficava cobrando, falando: "Ai, sua mãe isso, sua mãe aquilo", né? E ela chegava e eu pegava e perguntava: "O que passou? O que aconteceu?" Mas era por motivos pessoais, igual eu tinha medo deles serem abusados, então eu queria saber tudo. Mas isso talvez seja a historinha que eu contei para mim mesma, talvez tenha mais nisso. Então, Deus está me fazendo pensar porque eu agi daquele jeito e como pedir perdão para ela. Como você falou, o irmão lá falou que vai conversar, ser verdadeiro. A melhor coisa é se abrir mesmo, porque os nossos filhos é nossa herança. Então, o quanto melhor você cuidar, melhor vai ser a vida deles amanhã. Então, hoje, minha filha, hoje, ela tinha, quando passou, 7 anos, agora ela tem 20. Hoje, ela veio falar para mim, 2 semanas atrás, que não, ela não é triste só com o pai, mas comigo também. Falei, o quê? Comigo? Como assim? Porque ela disse que eu ficava perguntando. Então, quando você falou que você pediu perdão para suas filhas, igual você falou, eles não entendem, eles agora é mais fácil. Você não sabe o que vai causar quando você trata, eles não te abrem tudo, entendeu? Então, o melhor é nós vigiar e não fazer. É isso que eu queria dizer no final, entendeu? Porque o amanhã é que eles vão reagir. O amanhã é que eles vão deixar mostrar o que ficou, a mágoa, entendeu? A crença lá dentro. Então, nós é que somos adultos que temos que vigiar, nós é que estamos buscando a Deus, é que precisamos vigiar. E
a verdade liberta, então nós estamos buscando, nós estamos vendo a verdade, não eles. Então eles não veem, então eles vão falar: "Ah, mas meu pai gritava comigo", ou entendeu? Isso não era bom, entende? Porque é exatamente o que minha filha falou que o pai yelling com ela, eu yelling aqui, mas o yelling que eu estava, falar gritando alto, era uma atitude que eu achei para me defender de tudo que eu estava passando. Mas meus filhos não entenderam, entendeu? Então, eu não vigiei, porque não estava saudável naquela época, entendeu? E eu magoei. Então, agora eu tenho que achar um jeito de falar com ela que ela vai me entender, porque ela não quer me entender agora. E ela falou: "E eu não quero te ouvir, eu não quero falar a respeito, porque você fez também". Então eu estou pedindo a Deus que Deus toque o coração dela, que eu possa ter a chance de falar, porque eu fiz e fiz inconsciente, mas também conta. Era essa a minha palavra que eu queria dar de alerta, já que nós estamos nesse grupo, ele não é por acaso. E hoje que você abriu o coração, o senhor Mário também, talvez seja para que Deus mostre para nós, entendeu? A verdade. E não é só com nossos filhos, é com as pessoas à nossas volta também. Era isso. Desculpa se eu saí um pouco fora, mas Amém. era isso que eu queria falar. De jeito nenhum, Ruth. Glória a Deus pela sua manifestação. É muito importante e contributiva, viu? Por favor, contribua sempre conosco. É verdade. A gente fica mais feliz ainda quando as pessoas se abrem e falam. Deixa eu só falar uma coisa rapidinho pra hoje. Assim, uma coisa pessoal minha, né? Com relacionamento com meu pai. A vida toda eu cresci muito revoltado com meu pai, né? Não entendia por que que ele fazia as coisas, não entendia por que que ele não tomava jeito na vida. E isso foi crescendo na revolta, não quero falar com você, prefiro que você fique longe e tudo. E, enfim, mas depois, quando eu fui ficando mais velho, né, fui aproximando de Deus, de pessoas, nessa caminhada, eu percebi que, na verdade, tudo que eu queria do meu pai era só que ele é, tivesse uma atitude diferente, mostrasse que ele se arrependeu das coisas que ele fazia. Então, você está falando agora que ela não quer te ouvir, não quer nem saber e tal. Assim, falando exatamente dessa experiência que eu tive com meu pai, né? Eu tive quase praticamente esse mesmo pensamento. Acho que se você tentar falar e que as suas palavras não surtirem efeito no coração dela, uma atitude diferente, seja ela qual for, menor que seja, também pode fazer uma grande diferença nesse impasse entre vocês por conta disso, né? É, e é isso. Eu agradeço ouvir isso. Muito obrigado, porque, igual você falou, é exatamente o que passa. Ela não aceita falar com o pai, e quando o pai liga, ela fala com ele e fala: "Isso aqui é só o meu biológico father. Uhum, Não quer dizer que ele é meu pai, porque ele nunca foi. Então, uhum, tô nem aí". Então eu tento falar para ela: "Baby, não é assim. Ele é o seu pai, você tá". Então era assim as nossas conversas, e a gente era best friend. Só que agora ela foi pro college, e aí eles mudam, né? Escuta muitas pessoas. Então agora ela está numa fase, e aí ela falou: "Não é só ele, você também me magoou, então eu não estou afim de falar essas coisas, não quero falar com você por agora". Falei: "Jesus", então você fica chocada com essas coisas. Então, só que eu não fiquei triste por causa de que
eu já estava buscando a Deus, entendeu? Mas se eu estivesse uma fase atrás da minha vida, isso teria me afundado. Graças a Deus que Deus só deixou isso chegar agora, que eu estou melhor, entendeu? Mas igual você falou, por isso que eu estou orando, porque não faz sentido eu também estar nessa mala, entendeu? Ela está colocando, mas se é para ela ser curada, que assim seja. E para mim também, né? Porque a cura vem para as duas pessoas, entende? Uhum. Sim. Mas muito obrigado por me deixar saber, porque isso é muito bom, vendo o outro lado, sabendo, entendeu? Oh, glória a Deus, fico feliz de ouvir tudo isso. Não se canse de orar. Busque em Deus as respostas para tudo isso. Eu tenho certeza que se você está aqui agora, é porque Deus está trabalhando na sua vida e, consequentemente, vai trabalhar na vida dos seus filhos também. Vai chegar o momento em que todos vão se ajustar, porque é isso que Deus quer, nosso otimismo na vida em relação a isso. Vamos manter elevado, porque Deus vai nos dar vitória. Hoje mesmo, não sei se o James sabe, se lembrou, está fazendo aniversário 2 filhos meus no mesmo dia. É uma coisa assim que eu nunca vi ninguém que tenha o filho que nasceu no mesmo dia. E eu tenho o Daniel, irmão do James, nasceu dia 10 de outubro, e a Jéssica, minha filha, nasceu dia 10 de outubro também. Estão fazendo aniversário hoje. Eu estou muito feliz por tudo isso, estou feliz por estar aqui conversando com vocês, podendo desabafar. Nós somos vidraças, porque no mundo jaz o maligno. Então, quando você tem Jesus em você, o inimigo quer porque quer te cutucar, quer tirar sua paz, quer mostrar para você que você não é nada disso, mas você é. Hoje você é mais que vencedor. Você é autoridade no reino espiritual. Você tem alguém que te ama. Tem alguém que te comprou com preço de sangue. Você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Você é uma nova criatura. Você nasceu de novo. Você merece ser feliz. Não se deixe influenciar pelas coisas que vêm acontecer na nossa vida. Não se deixe levar. Saiba que mais é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, nós somos vencedores. Nós somos vencedores. Vamos ficar firmes, sabe? Vamos procurar amar todos e tudo ao mesmo. Mesmo aqueles que fazem sofrer. E você estará tornando perfeito como o Pai Celestial, que dá a todos, sem distinção, bons e maus, justos e injustos, as mesmas oportunidades de salvação. Não alimente inimizades, procure fazer as pazes com todos aqueles que estão em volta de você, que estão de mal com você. Procure fazer as pazes. Aproveite a oportunidade de estar ao lado dos seus adversários para fazer-lhes o bem em troca do mal que lhe fizeram. Não deixe escapar o desejo e o ensejo de anular o mal em torno de você, enquanto você estiver na terra, para que, ao sair dela, tenha sua consciência tranquila. Tenha fé. Confie. Não temas. Deus é contigo. Deus é comigo. Deus é conosco. Amém. Eu agradeço a oportunidade mais uma vez. Deus abençoe a todos. Já ultrapassamos o horário aqui, mas está ótimo. Foi muito bom, foi muito gostoso estar com vocês, estar com Jesus ao nosso lado, porque Ele está aqui. Isso é o mais importante, Ele está aqui, Ele está aí. Ele é um Deus de perto, é um Deus de longe. Vamos continuar orando um pelos outros, meu irmão.
orando um pelos outros, um pelas causas dos outros, para que a solução venha. E certamente ela virá. Amém? Fazer um Amém. comentário aí, se tiver um tempinho ainda. Fala, James, você ia falar alguma coisa? Pode falar. Não ia perguntar quem que traz amanhã, fazer oração para. Eu Pode queria falar. comentar para a dona Ruth, obrigado primeiramente pela coragem de trazer, né, o seu testemunho. E eu acho que uma coisa que eu trago sempre na minha mente, que venho aprendendo muito, que as pessoas não são o que elas sentem, tá? E que isso possa, de certa forma, trazer conforto no seu coração, porque eu sei que você é mãe e machuca muito para uma mãe, né? Passar por isso. Que sua filha, nesse momento, está passando uma dor, né? Passando por um momento de doloroso, com emoções turbulentas, uma fase também, né? De crescimento profissional, como pessoa, e está num ambiente de universidade onde o orgulho, né, a disputa, né, ela às vezes é muito mais valorizado ali a pessoa que é forte, né, que se mostra racional, que se mostra inteligente, do que a pessoa que se mostra humilde e se mostra humana. Né, e que isso é um processo, né, na qual ela está passando, mas ela não é essa pessoa, né? A senhora continue orando, né, por ela. E, e eu acho que uma das melhores formas de a senhora buscar, né, uma resolução para isso é o que a senhora está fazendo, né? É lidando com a verdade, lidando com humildade, então olhando para dentro da senhora mesmo, não olhando para ela, né? Ou olhando para o pai dela, onde eles erraram, mas olhando para você mesmo, onde você errou, né? E não usar de justificativa para suas atitudes, as atitudes que você teve, o que os outros faziam. Porque algo que eu fazia muito na minha vida é usar algo que eu nem sabia que isso significava isso, mas é de vitimismo, né? De usar como justificativa o que os outros fizeram, aquilo que eu fazia. E eu acho que quanto menos a senhora fizer isso, mais se expor a sua filha, né? Se humilhando a Deus, reconhecendo, né, as fraquezas, né? Os sentimentos. E uma coisa que eu acho que é uma mensagem muito importante que passar para sua menina é que nós somos vítimas de outras vítimas, né? Que nós erramos muitas vezes que a gente nem sabe o porquê, né? Porque os nossos pais faziam a mesma coisa, a gente só copiava. Mas também nossos pais também não eram culpados, né? Então, assim, nós somos vítimas de outras vítimas, né? Nós vemos uma sequência de erros, né? Que foram passados de gerações para gerações e reconhecer, né? Lidar com a verdade, né? É curar, né? É curar. E que sua filha possa abrir os olhos e ter misericórdia, né? Misericórdia de tudo isso, né? Porque lá na frente provavelmente ela também pode ser vítima, né, desses mesmos atos, porque a gente acaba replicando esses matos, né, e a gente tem que orar a Deus e reconhecer a verdade, né, lidar com essas atitudes, como o nosso irmão James fez hoje agora pela manhã, né, de ir lá e reconhecer, pedir perdão para os filhos, tal, e que cada vez mais a gente possa fazer isso, né, para que esses atos ruins, não se perpetuem nas nossas gerações, né? Mas Deus, né, já está tocando o seu coração e o fato da sua filha ter vindo e falado isso com você é um mover de Deus, né, também, porque ela poderia ter guardado isso para ela e para sempre, né, carregando essa mágoa, mas ela te deu a oportunidade, né, de saber o que estava acontecendo dentro da cabecinha dela e ter certeza que vai trazer edificação para a relação de vocês, né?
Sim, você falou tudo, é verdade. Isso é tudo que Deus preparou para nós. Igual eu estou num momento melhor, consigo ver Deus agindo na nossa vida e acredito no que você falou, que isso é uma oportunidade para nós sarar, não tem bônus de nós e ficar melhor. Deus tem feito o melhor para nós. Eu sou grata a Ele, Ele tem cuidado de nós e isso é a mais verdadeira verdade que você falou agora. E nós temos lutado e vou continuar. E eu sei que essa não é a única luta, entendeu? Eu sei que virão mais, mas eu sei que o melhor é que Deus está comigo e que eu já sou vencedora. E como você falou da Camila, eu também vejo a Camila. Então, eu já profetizo o que eu quero ver, não o que eu estou vendo agora, entendeu? Então, isso que será. Meus filhos são já vencedores. Então, ainda que eles não vejam, eu já posso ver. E Deus já fez isso acontecer. Então, vai ser cedo ou tarde, vai ser. Eu peço a Deus que seja o mais rápido que Ele queira. Outra coisa também, que não só para a senhora, mas para todos nós, que para mim já aconteceu muito situações, né, parecidas, que a Hum, gente também não alimente nosso vitimismo, né, mas que a isso. gente também não alimente o vitimismo do outro, né, que a gente lida com a verdade, mas que a gente seja justo, né, que a gente seja honesto, né, porque É. às vezes o que o outro precisa é que a gente assuma a culpa de tudo e alimente o vitimismo dele para que ele não saia desse ciclo, né? Hum, E que a gente consiga ter discernimento para lidar com isso, sabe? Porque às vezes o sentimento de culpa faz com que a gente rasgue, se penalize, se flagele, né? Se autodestrua para ganhar o amor do outro novamente, sabe? uhum. E isso não é obra de Deus. Que a gente possa ter discernimento, sabe? Que até aqui, né? Pouco a pouco vou reconhecendo meus erros, vou pedir perdão, mas que isso não seja usado como um artifício de desculpa, de vitimismo para o outro e que ele não consiga sair daquele ciclo, sabe? Mas que seja para edificação, para reconhecimento, para que ele possa entender, ter misericórdia, sabe? Entender que isso é um processo, é a vida, é assim, né? Mas que ele não use isso para se sentir vítima da situação e não saia daquele ciclo, sabe? Porque é uma situação muito delicada. Então, que a gente tenha discernimento para lidar com tudo isso, né? E nos apoiarmos em Cristo para nos ajudarmos todo o tempo aí. Porque se a gente se autodestruir e o outro pisando, 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 é como se fosse uma água batendo numa pedra, sabe? Bater um pouquinho só não machuca, mas fica batendo, 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 vai fazendo uma ferida. E aquilo pode levar para, né, depressão, pode levar para autodestruição, pode levar. Como a senhora falou, hoje eu estou fortalecida. Se fosse tempos atrás, talvez, né, poderia ter É, sido muito forte para mim. E se a senhora teria. mantenha-se forte, sabe? Mantenha-se forte, porque Igual o senhor falou, como falo, o vitimismo, vitimismo, eu era uma pessoa assim, entendeu? Eu me tornei essa pessoa depois do divórcio. Fiquei horrorosa, porque uma pessoa de vitimismo, ela é horrível, entendeu? Tudo ela, ai, é porque é comigo. Ai, isso se com os outros não acontece, acontece comigo. Mas essa Ruth, ela já morreu, entendeu? Essa já acabou. Então hoje eu estou vivendo uma nova fase, uma nova realidade, e eu acredito que é por isso que isso veio agora. Porque Deus me ama, eu acredito e sempre acreditei que Ele me ama muito e me cuida, mesmo quando eu não tinha consciência, Ele estava me cuidando. Então, Ele cuidou tanto que a minha filha é uma pessoa super strong mesmo, forte, mentalmente, sabe? E o que ela está passando, eu jamais veria ela passando isso, entendeu? Então, eu acredito que é só porque
Deus trouxe ela a esse ponto só para que ela e eu seja curada e fique mais forte ainda, entendeu? E ela sempre foi a minha melhor amiga, sempre me contou comigo para tudo. Então, isso mudou um pouquinho, mas esse pouquinho já vai retornar. Então, eu já creio assim e assim será. Então, como a gente crê assim entendeu? Então, é isso. Somário, quem traz o capítulo amanhã, Somário? Quem faz oração hoje? Você sabia que ia falar mais alguma coisa? Fábio, dá para você trazer amanhã, Fábio? Posso trazer sim, Somário. E o Lucas, ora aí, encerrando, Lucas. Amém. Vamos orar, irmãos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, assim na terra como nos céus. Pai, eu te oro e te agradeço, Senhor, por esse devocional diário. Essa maravilha, Senhor, que o Senhor nos presenteou e nos presenteia todos os dias, Pai. Oro pela vida, Pai, de cada um aqui presente, Pai, e das suas famílias representadas, Senhor. Em especial, Pai, eu quero pedir, Senhor, pela família da Ruth. Oro, Pai, que o Senhor continue fortalecendo, Senhor, o coração dela e a sua mente, Senhor. Que todo o projeto do inimigo de contenda seja quebrado em nome de Jesus, Senhor. E que ela possa, o mais rápido possível, Senhor, resolver todas essas pequenas coisas com a filha dela, Senhor, porque grande és tu, Senhor. Eu já te peço e já te agradeço, porque eu sei que o Senhor vai mover, Senhor. Pai, eu gostaria de agradecer, Pai, por cada testemunho aqui dado, Senhor. Testemunhos, Pai, que edifica, Pai. Eu sei que o Senhor trata no coração de cada um aqui, Pai, no secreto, Senhor. Eu sei que o Senhor, enquanto nós estamos falando, enquanto cada um aqui está dando o seu testemunho, eu sei que o Senhor está tratando algo no coração de cada um aqui, Senhor. Então eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade de estar aqui ouvindo nossos irmãos, abrindo o coração, tendo coragem para falar, Senhor, da sua intimidade, Pai, das suas fraquezas, né? Eu sei que o Senhor permite tudo isso, Senhor, para que nós podemos nos fortalecer, Senhor, com essa comunhão. Então eu te agradeço, Pai. Muito obrigado por esse devocional, Senhor. Muito obrigado, Pai. Peço, Senhor, que fique conosco durante esse dia, Pai. Fique de mãos dadas com a gente, Pai, durante todo o dia. E que amanhã possamos ter mais um devocional maravilhoso. Em nome de Jesus, amém.